Graça e paz a todos, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Júnior Marcolino Oficial. Hoje nós estamos no dia 35, é com grande alegria que nós vamos fazer mais um vídeo, dia 35 de 365 dias de jejum e oração, o grande despertar. E eu vou contar algo interessante para vocês, e eu tenho certeza que vocês vão ver que é Deus começando a trabalhar. Eu já vejo como um agir de Deus, mesmo com algumas atitudes incorretas que eu tomei, mas eu vou falar para vocês já no vídeo, tá bom? Antes de mais nada, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com seus amigos, ativar o sininho das notificações, tá? Para sempre quando sair um vídeo novo você ser notificado, tá bom? Também eu vou deixar aqui embaixo uma playlist na descrição, né, de músicas, né, na qual eu estou criando louvores a Deus, são louvores inéditos e eu tenho certeza que vai tocar o seu coração, tá bom? Também vou deixar aqui na descrição o link do grupo do WhatsApp onde você pode estar entrando e fazendo o seu pedido de oração ou contar algum testemunho que vem acontecendo. Agora vamos ao que interessa aqui. Hoje nós vamos ler em Hebreus 10, Hebreus 10, 35 ao 39, tá? 10, 35 ao 39. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha só, vou até virar a câmera, presta atenção, aqui para vocês verem como hoje é o dia 35, tenho tudo aqui já programado, mas hoje é o dia 35, o Hebreus 10 está aqui, tá? Para vocês verem que não é mentira minha, e a Bíblia já está aberta e eu vou ler, tá bom? O que eu quero dizer isso? Rapidinho antes que eu leia a palavra. Hoje foi um dia de prova para mim, no meu trabalho, mas é uma prova que eu mesmo criei na minha cabeça. E eu já vou explicar para vocês. Primeiro vamos ler a palavra do Senhor, tá bom? Eu vou colocar aqui no tripé de novo e vamos continuar, tá? Eu vou ler aqui então a palavra de Deus. Tá lá, 35. Não rejeitei, pois a vossa confiança que tem grande e avultado galardão. No 36. Porque a paciência lhes é necessária, para que, fazendo a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Crava bem. 37. Porque ainda um pouquinho, e o que há de vir virá, e não tardará. 38. Agora o justo viverá da fé, mas se ele voltar atrás, não agradará a minha alma. Olha que tremendo. Se ele voltar atrás, não agradará a minha alma. 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a preservação da alma. Então vamos lá. No meu trabalho hoje, alguns sabem, alguns talvez colegas de trabalho até vão assistir, mas eu sou um pouco sistemático com o trabalho e tudo mais, porém, se eu chego num lugar, eu vejo o local desorganizado, as coisas fora do lugar, eu tenho até, quem sabe, fazer uma terapia em relação a isso para ver. Se eu chego num lugar e vejo tudo fora do lugar, desorganizado, aquilo para mim é um fim do mundo. E eu já me fecho, eu fico com a cara mesmo fechada e eu tenho que tratar aquela questão aqui da paciência, né? Porque se eu chegar num trabalho e ver que tem colegas, claro, trabalharam durante o período deles, mas eu chego lá e vejo que tem coisas por fazer, mas cruzam os braços, isso ali é motivo para deixar eu já ruim. E outras questões de trabalho que não vem ao caso aqui eu falar, né? Porque pode ser que tenha algum colega que vai assistir e eu não quero também magoar ninguém. Isso é uma coisa minha, pessoal meu. Então, quando eu vejo que as coisas não estão certas, eu fico um pouco estressado com isso. E hoje foi um dia, né, que eu fiquei mesmo estressado, colegas indo embora mais cedo, isso me deixa chateado, porque a gente está ali para trabalhar e a gente está ali para se unir. Colegas que eram para ir, ficar até mais tarde não ficam, então a patroa às vezes escala as pessoas para fazer isso, para fazer aquele certo horário, e as pessoas simplesmente vão embora por A, por B motivos e pronto. E isso fiquei extremamente irritado. Hoje eu fiquei extremamente irritado porque eu trabalho numa restauração e começou a cair pedidos e pedidos e eu sozinho na cozinha. Trabalho numa cozinha. E pronto. E naquele momento eu falei, Senhor, meu Deus, e eu fiquei com raiva mesmo. Raiva. Eu falei, Jesus, logo hoje, né? Logo hoje que eu vou iniciar o jejum, que eu faço um horário diferenciado, como eu trabalho no turno da noite. Logo hoje que eu vou iniciar o jejum e não sei o que e tal. Meu, eu fui lá para trás e comecei a chorar. Eu falei, Senhor, eu não vou nem fazer hoje jejum.
Não vou fazer, não vou. Porque como que eu vou fazer desse jeito que eu tô? E eu comecei a chorar lá no canto do trabalho. Ninguém viu, mas eu comecei lá a chorar. E eu fiquei pensando, Senhor, isso é uma prova para mim, será? Algo que eu preciso tratar também? Mas eu não posso ser assim. Eu não sou mais assim, eu não quero ser assim. E sabe? E na hora me deu uma tranquilidade, assim. Veio uma paz, uma tranquilidade. E eu suspirei bem fundo. E vem aqui o versículo 36 que estava programado. Eu não, vocês viram aqui. Mas justo hoje, e ainda, inclusive quando eu saí do trabalho, eu queria vir para cá para que eu fosse achar alguma palavra relacionada à paciência. Olha que interessante. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu queria achar alguma palavra primeiro para mim. Lembra que quando eu falo é primeiro para mim? Eu tô aqui, eu tô sem máscaras e abrindo o coração para vocês. Eu falei, Senhor, eu queria algo que fosse sobre paciência, sabe? Para a gente ter mais paciência, para a gente trabalhar isso dentro de nós, para não irar o nosso coração. E eu chego, e justo na programação do dia 35, onde a gente fez o vídeo do 34, hoje o 35, justamente hoje, a ira que eu passei, tá falando exatamente isso. Porque, no 36, porque a paciência lhe é necessária, para que, fazendo a vontade de Deus, possais alcançar as promessas. Ou seja, Deus tem promessa na minha vida, Deus tem promessa na sua vida. Mas sabe o que às vezes impede? É essa bendita aqui, ó, paciência. Às vezes nós não temos paciência. Olha que tremendo, eu tô abismado, porque quando Deus fala, Ele realmente fala. E para mim isso já é um grande testemunho. A palavra chegar aqui coincidir com exatamente o que eu precisava falar hoje, sabe? E eu ia mudar, eu falei qualquer coisa eu risco lá, mas eu acho outra palavra encaixo sobre paciência, mas não, era exatamente essa palavra. Ou seja, o que eu vejo isso? O inimigo talvez me tentou, com certeza me tentou, e eu acabei me irando, ou seja, eu tropecei, né? Mas qual que é o melhor disso tudo? É a vitória. Aquele choro que eu tive lá foi um choro de angústia da alma, porque o diabo sabia que eu iniciaria meu jejum. Ele sabia que eu ia iniciar o jejum, então ele tentou fazer com que eu caísse, mas que eu caísse e não se levantasse. Esse é o negócio. Você está sujeito a cair, eu estou sujeito a cair. Ninguém é super-homem. Ninguém é perfeito que não tenha pecado. Mas o que o diabo faz? Primeiro é nos derrubar, e às vezes a gente cai. Mas segundo, ele não espera de jeito nenhum que você se levante. E hoje foi o que aconteceu. Eu caí ali na tentação de me irar, ficar irado com algumas situações que aconteceram. Sim, mas ao mesmo tempo Deus coloca pessoas ao seu lado, outros colegas de trabalho que acalmam a nossa vida. O Espírito Santo de Deus fala ao coração, se acalma. E olha o que Deus faz. Trouxe a paz novamente e o jejum foi concluído. Então eu vejo que foi um levante, é um desafio, porque eu sabia, eu iniciei lá no vídeo 1, no 2, no 3, eu fiquei falando isso, que eu sei que ao longo de todo esse tempo, desse trajeto 365 dias, muitas coisas vão acontecer. E hoje é uma delas. E eu não vou aqui trazer só flores, só maquiagem, só palavrinhas bonitas para vocês, apesar dessa palavra aqui ser muito boa, muito bonita, né? Agora o justo viverá da fé, ou seja, hoje eu tive que ter muita fé e vontade para continuar, porque o dia 35 foi marcado por um dia de quase desistência. Não do processo todo, mas sim de exatamente hoje. Eu poderia falar, não, ninguém vai saber. Se eu não fizesse, só ficasse quieto, ninguém ia saber. Vocês não saberiam. Mas que verdade que eu estaria trazendo? Que palavra de ânimo para você eu estaria trazendo? Então, se você errou, se irou, o diabo jogou você no chão, você caiu em tentação, se levante, porque ele não espera que você se levante, ele te derruba. Isso é o papel dele, e às vezes a gente cai, mas ele não espera que você vai conseguir se levantar. Mas se você estiver debaixo da graça do Senhor, mesmo com o seu erro, com a sua falha, você consegue sim se levantar. Então preste atenção nesta palavra, nesse testemunho que eu dei hoje para você, tá bom? Eu espero que Deus tenha tocado no seu coração. Grava aí, nós lemos Hebreus 10, 35 ao 39, tá bom? Mais uma vez, eu vou mostrar aqui para vocês, não sei como é que vai ficar, mas
Aqui, ó, dia 35, Hebreus 10, 35, 30, eu marquei 35 ao 36, mas daí eu só estiquei até o 39. Mas o versículo principal, que era a paciência, estava no 36, tá? Só para vocês verem que não tem coisa minha. E eu tenho todos os outros aqui até o dia 76. É o meu esbocinho. E todo dia a gente vai fazendo leituras, tá bom? Então, eu não sei como é que vai seguir aqui, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Então, eu espero que você tenha entendido a palavra de Deus, que mesmo nas suas dificuldades, na sua impaciência, peça a misericórdia de Deus. E tenha fé que você vai sair dessa situação, tá bom? Então aqui fala, né? Mas o justo viverá da fé, mas se ele voltar atrás, não agradará a minha alma. Ou seja, uma vez que nós voltamos para a presença do Senhor, nós não podemos mais voltar atrás. Nós podemos sim, às vezes é fraquejar, como aconteceu hoje. A pessoa fraqueja, tropeça, pode até cair, mas o inimigo das nossas almas, eles não esperam de jeito nenhum que nós nos levantamos. Então, se você caiu, se levante desse chão. Deus é contigo. Amém? Então, vamos fazer uma pequena oração. Lembrando, né, que o nosso foco aqui, né, o nosso objetivo sempre é cura, libertação e motivação. Então, essa hoje é uma palavra de motivação, que mesmo que você errou, se irou, aconteceu algo, volte para os pés de Cristo, né, que vai dar tudo certo. Tá bom? Vamos orar aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer por esta prova hoje, Senhor. Hoje, o dia 35, eu não esperava que a palavra ia ser essa, Senhor. Mas eu estive aflito, Pai. Mas Tu respondeu a minha oração, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu não quero, Senhor, ser uma pessoa irada, Senhor. Eu não quero ser uma pessoa má. Eu quero cada dia, Senhor, ter mais a Tua paz, a Tua paciência, ter o Teu discernimento do Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Por essa oportunidade de entender o Teu trabalhar, Senhor. E o inimigo, quando tentar nos derrubar, Senhor, mesmo que a gente venha cair, mas que os Teus anjos, Senhor, o Espírito Santo, possa nos erguer, Pai, de onde a gente estiver. Pai, que nós possamos entregar o nosso coração a Ti, Senhor, de toda a nossa vontade, de todo o nosso entendimento. Pai querido, eu te peço nesta manhã, Senhor, seja conosco, limpa o nosso coração. Oh, Deus poderoso, muito obrigado, Pai, pelas provas, pela sabedoria que Tu tem nos dado, Senhor. Abençoa quem estiver ouvindo, Senhor, este vídeo. Oh, Deus Santo, eu te peço, entra na casa dessa pessoa, entra na vida dessa pessoa, traz paz, traz paciência, Senhor, para que as portas dos céus, Senhor, as janelas dos céus, possam ser abertas diante de nós, Senhor, e as Suas bênçãos possam cair sobre as nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, Senhor, nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Então é isso, meus irmãos. Eu quero agradecer de todo o coração. Não se esqueça, tá? Curtir, comentar, compartilhar. E eu também vou deixar aqui na descrição uma playlist dos louvores que eu criei com o IA, mas com a minha direção. Mas são louvores muito bonitos para edificação da sua fé, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus, graça e paz a todos. Tchau, tchau.